Boa noite a todos. O meu nome é Everton Lopes dos Santos, aluno da matéria de Fundamentos de Pontes e Concreto Protendido do professor Alexandre Leal. E eu irei apresentar a minha AF através desse vídeo. Antes de dar início ao enunciado das questões, vamos falar os conceitos básicos, né, do que seria uma ponte, né? De uma forma geral, pontes são obras executadas com o objetivo de transpor obstáculos com a presença de água, ou seja, pontes são construções responsáveis pelo transporte do ponto A até o ponto B, que passa por um rio ou por um lago. Isso aí é o conceito de ponte, né? Aí, tem alguns critérios para a gente caracterizar as pontes, né? Vamos começar aí pelo seu comprimento. Tem três tipos de comprimento de pontes, né? Que seriam o primeiro comprimento, né? Que é o menor, seria as galerias e os bueiros. As galerias e os bueiros, eles têm uma distância de 2 a 3 metros, o seu comprimento. Aí, o segundo diâmetro de ponte, né, tamanho de ponte, seria os pontilhões, de 3 a 10 metros, né? E por fim, as pontes, que as pontes são acima de 10 metros, ou seja, as menores pontes são as galerias, os bueiros, de 2 a 3 metros, os pontilhões, que são as intermediárias, de 3 a 10 metros, e as pontes, que são acima de 10 metros, né? Entretanto, tem outras maneiras de classificar as pontes, né? Como a natureza do tráfego, o sistema estrutural dela, os materiais utilizados, madeira, concreto, aço, né? Entre outros. Mas para não ficar muito longo o vídeo, vamos focar só essa questão das alturas, né? Dos comprimentos dela. A, as pontes, elas podem ser... Agora vamos falar da estrutura. Elas podem ser divididas em três partes principais, né? As pontes, que seria a infraestrutura, a mesoestrutura e a superestrutura, né? Vamos começar a falar da infraestrutura. A infraestrutura é aquela parte mais baixa da ponte, aquela parte que fica bem baixo aqui da ponte, que é a parte da fundação, né? Aquela parte mais baixa que é responsável pela por pelas cargas, né? A ponte tem a quantidade de carga, ela é responsável por transferir essas cargas da ponte para o solo. Então, a infraestrutura nada mais é que as sapatas, os blocos, as estacas e os tubulões. Depois dessa parte mais baixa, que é a infraestrutura, tem a mesoestrutura. A mesoestrutura basicamente são os pilares, que é aquela parte da ponte intermediária. Sabe, tem aquela parte que você enxerga os pilares é a mesoestrutura. E por fim tem a superestrutura, que é a parte de cima da ponte, né? Que tem como objetivo vencer o obstáculo a, dado a ela. Digamos que é a parte útil da ponte, né? Nela você encontra a via de rolamento dos veículos, ou até mesmo, no caso de transporte ferroviário, você encontra os trilhos de trem na superestrutura. Tem o passeio dos pedestres e, em alguns casos, você pode encontrar até ciclovia na superestrutura, na parte de cima, que é considerada a parte útil da ponte. Agora, vamos falar de alguns equipamentos necessários para a segurança dos usuários, né, que vão usar essa ponte. No caso dos pedestres,
o que tem que utilizar, na verdade, é o guarda-corpo para os pedestres e ciclistas e os guarda-rodas para os veículos, que são elementos essenciais para a segurança. Cabe destacar que o modelo mais utilizado para o guarda-rodas aqui no Brasil, e acredito que em outras regiões também, é o modelo New Jersey, em concreto armado, né? Espera aí que saiu aqui um pouco. Espera aí que eu... Desculpa. Vamos continuar. Para um bom funcionamento de pontes, tem algumas distâncias, né, no transversal, que seria aquela distância, digamos, de largura e não de comprimento da ponte, que tem algumas distâncias mínimas, né, que o DENIT estabelece aí para uma correta circulação do tráfego, né, que seria para carros, um espaço de 3 metros mínimos na faixa de rolamento. Para os pedestres, você tem que deixar o passeio de 1,5 metro, tanto para o pedestre como para o ciclista, e tem que fazer individual. Pedestre ao lado do ciclista, então você deixar 1,5 metro para pedestre e 1,5 metro para ciclista, e 3 metros para rolamento de veículos, né? Eu acredito que essas características de uma ponte. Agora vamos lá para a última questão nossa, que é o concreto protendido. O concreto protendido, ele é mais utilizado para aumentar a resistência de tração do concreto, né? Mas como funciona? Quando a viga tem um carregamento exercido sobre ela, cria-se uma solicitação, né? Que gera um momento de tração e compressão, ou seja, compressão comprime em cima e traciona embaixo, né? É a característica da viga, né? Que pode ser... A compressão e a tração pode ser tanto no positivo, né? No caso de vigas contínuas ou biapoiadas, né? Que ele se dá positivo. E no caso de vigas em balanço, ele se dá negativo. Agora vamos a outra questão. Digamos que o concreto ele é muito bom para a compressão, né? Para a compressão, o concreto ele é muito bom. E por outro lado, ele é péssimo, né? Para questão de tração. Por isso, dá a importância das armaduras de uma viga, principalmente para combater esses esforços, né? É necessário aços na parte que está sendo tracionada de uma viga, né? Por isso da importância das armaduras na viga, que é para combater a tração. As armaduras longitudinais combate a tração, e as outras são os estribos, né? Que combate o cisalhamento de uma viga. Agora vamos falar um pouco da questão de benefício, né? Vantagens e vantagens do concreto protendido para o concreto convencional, né? A principal desvantagem do concreto protendido, do concreto convencional, é o seu custo alto, pois necessita de uma mão de obra especializada e de materiais específicos, como cordoários e equipamentos como macaco hidráulico, entre outros. Ou seja, tem que ter uma equipe especializada, e digamos que ele é um pouco mais complexo de ser elaborado do que o concreto convencional, né? Por o concreto convencional ser mais básico, né? Ele é mais utilizado no Brasil, né? Porque tem muita gente que tem um seu domínio maior, né? Tem muita gente que tem um domínio maior, uma confiança maior no concreto convencional normal. Só que o concreto protendido, a sua vantagem é que ele aguenta, o nome já diz, concreto protendido, ele protende, né, a nossa linha neutra
da viga, ele diminui a seção da viga, ou seja, a altura da viga diminui. Então você pode ali trabalhar com um forro mais alto. Você diminuindo a altura dessa viga, consequentemente você tem menos concreto, você gasta menos material, né, do que no concreto normal. E você por ele ter menos taxa de concreto, na hora de executar as formas, você não precisa escorar tanto assim as formas, pois ele não vai tanto, digamos que peso na hora da concretagem, né? Então o concreto protegido ele é mais leve, aguenta mais peso, possibilitando vãos maiores com seções menores das vigas, né? Essa é a característica da, do protendido, né? Mas por outro lado, digamos que o Brasil ele tem muito preconceito, né? Pelo concreto protendido, né? O pessoal fica, como tem mais no ambiente do concreto normal, o pessoal fica mais na questão do concreto normal. E por seu custo ser mais elevado, ele é recomendado mesmo só para vãos maiores, né? Então, como é que funciona? Quando em projeto o engenheiro coloca a resistência do FCK, né? Quando a viga atingir a resistência, as cordoalhas do concreto protendido elas são tensionadas com macacos hidráulicos nas extremidades, né? Ocasionando no esticamento das fibras. Isso ocasiona, consequentemente, ele diminui a tração, aguentando mais peso e diminuindo a seção. Basicamente é isso. Eu acredito que eu respondi os quesitos do professor. E me desculpa, né? Não sou muito bom em vídeo. E ela vai ficando por isso. Muito obrigado e tchau a todos.